Estação de peixe-boi completamente descaracterizada. O único vestígio é a placa nova. E quem sabe distingue pelo telhado, porque sobrou alguma coisa de telha antigo. O resto não sobrou praticamente nada. Impossível identificar que isso aqui era uma estação ferroviária. Deve ter sobrado alguma coisa na tradição oral e o registro da rota turística, mas é uma pena que tenha ficado isso. Aqui tinha um clima muito bom, hoje em dia nem tanto. E tinha peixe-boi mesmo aqui. Tinha peixe-boi no rio Peixe-Boi, que era um rio muito maior. E esse peixe-boi ele era caçado e abastecia essa região. A carne dele chegava até Bragança, até a década de 60. Já se matava peixe-boi aqui. Se usava para comer e se usava o couro dele, se usava para fazer emplastro e sobretudo para fazer aquele emplastro sobre o umbigo das crianças, quando cortava o cordão umbilical, e para evitar hérnia se fazia com um botão e a goma da gordura do peixe-boi. Lamentável. Estamos em Capanema, na Avenida Barão de Capanema, por onde passava a estrada de ferro de Bragança. O leito da ferrovia fica mais ou menos à esquerda, onde agora estão estacionados esses automóveis. Aqui o trem vinha de Tauari. E a estação ficava um pouco mais adiante, não tem vestígio mais da estação. Após a estação fazia uma curva suave e em seguida o trem prosseguia para Peixe-Boi. A estação ficava mais ou menos a esta altura aqui onde está hoje em dia o Banco do Brasil e o Banco do Estado do Pará. É exatamente onde começa essa curva suave. E essa curva só é suave porque passava o trem, então ele não podia fazer curvas muito fechadas, e por isso é que sobreviveu no traçado urbano de Capanema e de várias outras cidades por onde o trem passava. Sobreviveram ruas com essa característica de curvas suaves. Exatamente aqui onde nós estamos fazendo a curva é o ponto em que o trem começava também a fazer a curva para tomar o rumo de Peixe-Boi, prosseguindo aqui por onde hoje está o terminal rodoviário. O trem passava aqui um pouco à esquerda e prosseguia para Peixe-Boi. Ali é Santa Luzia um pouco alto. Aqui eu acho que é Capanema, sem particular. Posso morrer de qualquer outro câncer, mas este busto de Augusto Montenegro, governador do Pará, fica em frente às antigas escadarias da estação da Estrada de Ferro. Fica exatamente na direção do busto, mais ou menos na direção de onde está aquela outra escadaria. E no plano mais elevado, pegando exatamente
esses restos de construção, que são as fundações da antiga estrada de ferro, que aqui tinha o seu final. Vindo de Belém, ela terminava aqui em uma estação tipicamente de estrada de ferro, com inspiração inglesa, e daqui saía o trem que dava um contorno, dava uma volta e saía em direção a Tracuateua. Também por aqui saía um ramal que, atravessando o rio Caeté pela ponte do Sapucaia, ia para a colônia Benjamin Constant. Era uma estrada de aproximadamente pouco mais de 20 quilômetros, e onde ficavam as colônias que produziam boa parte dos alimentos que abasteciam Belém, juntamente com os alimentos que vinham dos campos e também com o que vinha da praia. A construção dessa ferrovia durou de 1883 a 1908. Portanto, a ferrovia em si mesmo considerada era um projeto do Império e um projeto que antecede a própria abolição da escravidão. Começou em 1883, a escravidão foi abolida em 1888 e a República é de 1889. Portanto, quando triunfou a ideia da República, já estava em curso o projeto de construção da ferrovia, e que, portanto, era um projeto do Império que foi abraçado pela República, que apenas trocou a ideologia. A ideologia imperial foi substituída por uma ideologia republicana, positivista, e isso aparece, por exemplo, na própria homenagem a Benjamin Constant, que foi feita com a colônia. A própria ideia de progresso é uma ideia que, sob o Império, tinha um sentido e sob a República tinha outro sentido. É claro que essa ferrovia só foi possível o financiamento dela porque, à época, se vivia ainda o ciclo áureo da borracha. E esse ciclo áureo da borracha ainda duraria mais 4 anos, porque em 1912, com o ingresso no mercado da borracha cultivada a partir das experiências inglesas e do Extremo Oriente, e com o ingresso dessa borracha entrou em crise o sistema nosso, que era baseado no extrativismo, e com isso entrou em crise o próprio Estado, e essa crise já dura mais de 100 anos, e tudo aquilo que hoje em dia nós temos de decadente é uma decadência antiga que vem desde o momento em que nós perdemos a hegemonia da borracha. E esse busto de Augusto Montenegro, ele testemunha o fim, portanto, de um ciclo e até o fim de um ciclo de governantes com esse tipo de ideologia desenvolvimentista, positivista e com muito foco na República e na Federação. Essa aqui é a estação de Miracema, da antiga estrada de ferro de Bragança. O trem vinha de Tracuateua, passava sobre o rio Quatipuru, nessa ponte que tem um pouco aqui adiante. E essa estação ainda preserva hoje a plataforma tal como ela era. E tinha também uma caixa d'água aqui. E daqui o trem prosseguia até Tauari, e de Tauari para Capanema. Tauari é a próxima estação que nós vamos ver agora. Costume já. 1, 2, 3, gravando? Já, valendo. Essa aqui é a estrada, a estação de Tauari, da antiga estrada de ferro de Bragança. O
trem vinha de Miraselva, depois de ter passado por Tracuateua, saindo de Bragança. Aqui era a plataforma, ele passava aqui e daqui seguia para Capanema, onde não tem estação. E daí de Capanema, Peixe-Boi, Timboteua, Igarapé-Açu, Anhanga, Jambuaçu, Castanhal, APU, Americano, Santa Isabel, Benevides, Cupuaçu, Marituba, Ananindeua,